Fala, galerinha do xadrez, tudo beleza? Torneio de candidatos, galera, pegando fogo. Hikaru Nakamura de brancas contra Sindarov. Será que o Hikaru vai conseguir derrotar o Sindarov e ajudar o Caruana? Porque o líder é o Sindarov, o vice-líder é o Caruana. Se o Hikaru Nakamura vencer o Sindarov, ele tá ajudando o amigo dele dos Estados Unidos, né? Então, pro Hikaru é uma maneira de ajudar o próprio país. Será que ele vai conseguir? Sindarov não tá pensando em nada disso, ele tá fazendo o jogo dele. Ele vem numa levada absurda, né? Ganhando torneios dificílimos, tá numa ascensão absurda. Vamos ver, ele tá com as peças pretas aqui. Vamos ver o que vai acontecer nessa partida. O Nakamura abre aqui com o peão do rei. E o Sindarov é o peão dama. Pessoal, Rafa, esse peão do rei aí tá diferente, né? Que é isso aí? Peão dama foi jogado. E temos aqui D5 pelo Sindarov. C4, o gambito da dama, E6, o gambito da dama recusado. O cavalo vem pro jogo, C6, a defesa semi-eslava. E aqui temos E4 diretamente atacando o centro, pode transpor para uma Caro-Kann, para uma francesa. O que vai virar isso aqui? Vamos ver. Peão toma foi jogado. E aqui cavalo toma e o Sindarov vai para bispo B4. Vejam que os dois jogadores jogaram muito rápido até agora. Eles ainda estão no seu preparo de abertura. Existe uma partida modelo jogada por dois jogadores de mais de 2.700, que foi o Abdusattorov contra... Deixa eu ver se eu tenho aqui a referência. O Abdusattorov contra o Erigaisi. Em 2023, jogaram essa linha e as brancas ganharam. O Hikaru provavelmente está usando essa abertura de modelo de preparo para a abertura. Segue com bispo D2, o Hikaru sacrifica o peão deixando um ataque para cima do cavalo. Rafa, é bom isso? É teórico, tá? Vamos ver o preparo dos caras. É bom desde que você saiba o que você está fazendo. Será que o Hikaru sabe o que ele está fazendo? Acreditamos que sim. Dama por peão foi jogado. Opa, deixou o bispo aqui em defesa, capturou um peão, mas está atacando o cavalo. Por isso, a partida segue com bispo por B4. Então aqui as pretas têm que recuperar a peça. Dama por E4 é forçado, dama por cavalo foi jogado. E bispo cobre aqui em E2, mais um lance super ardido e agressivo aqui do Nakamura, porque ele está oferecendo um segundo peão em sacrifício, um segundo. O Sindarov vai ficar com 2 peões a mais, mas o preparo é sólido, a engine está dizendo que está tudo bem. Hikaru segue com o lance bispo E2, é o fino da posição. Poderia jogar cavalo E2, mas bispo E2 é o fino. Sindarov segue com o lance cavalo em A6, ganhando um tempo sobre o bispo, por que não? Bispo D6 foi jogado pelo Hikaru, o melhor da posição, o fino. Também existe bispo C3, F6, dá para jogar dessa maneira. Mas bispo D6 preferiu aqui o Nakamura. E o Sindarov segue aceitando dama por G2 sem gastar nada de tempo, ainda no seu preparo de abertura. Hikaru também jogando com uma velocidade absurda. Tem alguns lances bons aqui, tem umas linhas complicadíssimas aqui. Tem linha com dama D3, pra vocês terem ideia, deixando a torre. Tá? Tem linha com dama D2, é a melhor de todas aqui. Você fala, como assim dama D2 aqui? O que acontece se dama por torre? Tem grande roque e brancas estão melhores. Dama fora de jogo, bateria de dama, indo pra cima aqui pra dar mate. Por exemplo, o cavalo F6, bispo em F3 atacando a dama. E aqui já não tem muita esperança aqui, bispo por H2, pendurou a dama. Aqui não tem, a dama ficou presa, né? Daria para tentar um cavalo E4 aqui, mas dama F4 tá vindo. E as brancas estão melhores, né? Aqui teria que entregar por mais um pouquinho de material. E as brancas têm a melhor posição. Então, cara, existe dama D2 aqui. Olha que posição complicada e teórica, né? Técnica. Tem dama D3, que é uma outra variante ainda. Mas o Hikaru Nakamura prefere ir para a linha do bispo F3 e ele faz isso sem pensar muito. Ele já estava preparado para essa linha. Então, ele joga com bispo F3, que é um bom lance. Dama G5 foi jogado pelo Sindarov. Também existe dama G6, são os dois principais lances. E a partida segue com o lance cavalo em E2. Sindarov tem 2 peões a mais, mas o Nakamura tem um ataque interessante. Rei no centro, coluna G, né? Vamos ver aqui. Uma coisa é certa, os caras estão jogando no tudo ou nada aqui. Tudo ou nada, galera. Torneio de candidatos é isso, os caras assumindo risco. O Sindarov aceitou também entrar nessas linhas ardidas, mas o Nakamura não fugiu à luta. Tá colocando linhas complicadíssimas. Cavalo E7 foi jogado e aqui cavalo G3. E galera, ainda estamos seguindo a partida modelo do Abdusattorov
Contra quem mesmo? Vamos ver se sua memória tá melhor que a minha. Contra o Erigaiser. E aqui, lembrando que as brancas ganharam. E até aqui a partida tá igualzinha. No entanto, na partida do Erigaiser, ele fez esse lance E5, que é um dos lances... Essa posição não aconteceu tantas vezes, mas quando aconteceu, ou jogaram esse E5, que devolve um pouquinho aqui de... Nem devolve material, né? Que deixa aqui o bispo um pouquinho mais atravancado. E também já tentaram o lance dama em A5 aqui com cheque, tá? Mas o Sindarov vai para o lance roque. Eu não sei se o Nakamura estava esperando aqui esse lance. Esse lance não havia sido jogado nessa posição. E agora o Naka segue com o lance H4, galera. Não é tido como o melhor lance. O melhor lance é tido como cavalo aqui em E4, trazendo uma coesão para as peças, abrindo a coluna G para possíveis ataques no futuro. Cavalo E4 é o lance fino da posição, mas o Naka inventou um H4 aqui. Quanto tempo ele gastou aqui? Mais de 1 hora, galera. 1h10 aqui pensando num lance, né? Num lance. Então, pra gente ver como o Naka aqui, da mesma maneira que o Sindarov contra o Caruana, o Naka também sentiu. Ele viu que o Sindarov tá numa posição muito boa e que a posição é dificílima, né? E ele simplesmente travou aqui por 1h10 para jogar esse lance H4. O Sindarov segue com o lance dama em A5 e ele gasta só 2 minutos, provavelmente. Ele ficou pensando nessa 1 hora do Hikaru também, né? Usou o tempo do Hikaru. E agora temos e esse lance é o melhor lance da posição, atacando o rei. Rei F1, torre D8 começa a ser problemático aqui para as brancas. Por isso o Hikaru vai para mais uma entrega de material aqui com o lance B4. Cavalo por B4 foi jogado e o Sindarov já tem 3 peões a mais. Caraca, que loucura, galera. E aqui então o Naka tira o rei aqui dessa situação e faz o roque finalmente. E o Sindarov segue com o melhor lance da posição, o único. Torre aqui defendendo o cavalo, né? Que mais poderia ser feito? Rafa, dá para voltar a dama? Aí você desprotege esse cavalo. Então, torre 8 é forçado. E a partida segue com o lance dama em D2, colocando 2 ataques aqui para cima do cavalo. E o Sindarov segue com o melhor lance da posição, C5, trazendo a proteção para o cavalo. E torre de A em D1 foi jogado agora pelo Hikaru, que tem 23 minutos, não tem acréscimo aqui, só no lance 40, eles estão no lance 17. Precisa chegar no lance 40 para ganhar mais meia hora e depois começa a ganhar 30 segundos de acréscimo a cada lance. Mas aqui não tem acréscimo por lance, vai ter que jogar mais 23 lances com 23 minutos. O Hikaru Nakamura, ele tem 1 minuto, uma média de 1 minuto por lance daqui para frente. É uma média muito baixa. A partida seguiu com o lance cavalo em F5, fino do fino. O Sindarov está, por enquanto, jogando os mesmos lances que a máquina jogaria, pra vocês terem ideia. O cara acerta tudo. E eu não acho que ele tá mais no preparo. Ele aqui já tá jogando. Hikaru segue com trocas, cavalo toma, peão toma. E agora dama em F4, o melhor lance, que traz mais a dama aqui pro jogo, faz um ataquezinho aqui, dá uma bateria no bispo e sai aqui também dessa diagonal. Vamos ver aqui como é que segue aqui, bispo C7, pode ser uma ideia. A partida seguiu com o lance cavalo, agora aqui em C6, pelo Sindarov, mais uma vez o fino do fino. E aqui o Hikaru segue com o lance rei H1, preparando mais peças para o ataque. Sindarov segue com o lance cavalo D4. Ele tá encontrando só os melhores, galera. É bizarro isso. Cavalo centralizado, pressão no bispo. A partida segue com o lance torre aqui em G1. O Hikaru continua acreditando na construção desse ataque para cima do rei do Sindarov. E o Sindarov segue com o melhor lance G6. Bispo D5 chega atacando, cravando aqui o peão, preparando aqui um forte ataque. E nessa posição o Sindarov segue com o lance bispo em E6, confrontando o bispo de Casas Claras. E aqui permitindo o bispo por B7, entregando um peão. Ele tinha 3 a mais, pode entregar um para melhorar a posição e acabar com o ataque, né? E aqui então o Sindarov me chega com o lance cavalo em E2. Não é possível isso. O que está acontecendo nessa partida? O Hikaru Nakamura, 14 minutos no relógio, segue com o lance dama D2, atacando a dama do Sindarov. E agora temos então o lance dama toma, torre toma e o cavalo realiza aqui o lance cavalo por torre. Mas calma, nem tudo é tão simples,
Porque agora o Nakamura segue com bispo por torre. E depois de torre capturando o bispo, também cai o cavalo. E se a gente fizer as contas no final dessa confusão, o Sindarov segue com 2 peões a mais. No entanto, são bispos de cores opostas que em muitos finais, até mesmo 3 peões a mais não são suficientes para ganhar, quando só tem os bispos, mas aqui ainda tem as torres. Sindarov segue com o lance torre D8 e o Naka fala, vamos trocar essas torres pelo amor de Deus e jogar um final de peões com bispo? O Sindarov fala, ok, mas eu quero ganhar mais um peão. Torre toma, bispo retoma e agora bispo toma aqui o peão em C4. São 3 peões a mais de novo. Mas bispo E3 vai cair esses 2 peões. Calma, não é tão simples. Bispo por A2 foi jogado. Bispo por C5. E sim, pessoal, a gente tem um final no qual o Sindarov tem 3 peões a mais. Será que dá para ganhar esse final? Vamos ver, galera. O Ricardo tem 11 minutos. A5 dispara o peão sem titubear. F4 coloca os peões imunes ao bispo. E agora temos o lance bispo, o lance F6, perdão. Rei vem para F2, rei vem para F7, bispo em A3. E aqui, rei E6, melhorando a posição do rei. Bispo em F8, ficando à espreita. Se esse rei se distanciar demais, talvez ele vai descuidar aqui de alguns peões. Por isso, o Sindarov segue com o lance A4, deixando o bispo amarrado na defesa dessa casa. Por isso, o rei E3 foi jogado, o rei F7 ataca o bispo e o bispo volta para B4. E o Sindarov tem a ideia de jogar um H6 e tentar ativar essa maioria de 4 contra 2 na ala do rei. Será que vai dar? Rei F2 foi jogado pelo Naka. E agora G5, o rei chega em G3 para defender a posição. E aqui, o que jogar, hein? Cuidado que dá para jogar errado aqui. Vou avançar o peão. Ainda dá para ganhar isso aqui, mas o Sindarov tem uma outra ideia. Ele segue com o lance bispo D5, centraliza o bispo e abre o caminho para o peão. Ou seja, o bispo tem que ficar cuidando aqui por enquanto. A partida segue com o bispo em A3 e agora bispo chega em E4. Um bispo bem centralizado. O rei ganhou um belo caminho aqui, hein? Um belo caminho. E esse peão está protegido. Na verdade, quando o Sindarov faz isso, ele sabe que esses peões aqui provavelmente vão ser trocados e esse peão vai ganhar o jogo, porque ele vai estar imune e o rei já vai estar lá do outro lado fazendo o bispo sacrificar no peão. A essa altura do campeonato, a posição do Nakamura é com muito pouca esperança. Bispo C1 foi jogado. Peão por H4 foi jogado aqui agora. E nessa posição, galera, Ricardo Nakamura faz as contas, sim. E abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. A nossa leitura aqui é o que vai acontecer. O rei vai tomar esse peão. Esse peão vai atrair aqui o rei das brancas. Enquanto o rei já tá passando lá para o outro lado, provavelmente esse peão vai cair também. Mas não tem problema, porque o bispo vai ter que ser sacrificado nesse peão quando ele avançar demais. E aqui esse bispo vai estar garantindo a proteção desse outro peão. E depois que o rei capturar o bispo, o rei volta e vai atrás desse peão aqui. E esse peão ganha o jogo. Esse peão vai ser promovido, vou mostrar para vocês. Uma possível continuação seria rei toma. Traz o rei enquanto os outros peões caem. Não tem problema os outros peões caindo, porque as pretas vão promover e vão ganhar o bispo. E agora? Esse peão vai ganhar o jogo, porque o bispo agora foi capturado. E agora o rei chega lá, não tem como evitar a captura do peão. E a gente tem um final completamente vencedor, né? O peão simplesmente vai marchar para a vitória. Rafa, ainda dá para tentar afogar o rei aqui. Dá para tentar, mas difícil aqui. Muito difícil porque a casa de H2 sempre vai estar disponível, né? Mas dá para tentar ainda. Se você quiser, vai, joga aqui, joga lá, né? Vai, vou ver se eu consigo afogar sem querer aqui, vai. Joga aqui, né? Aqui afogou. Pronto, mas isso aqui é forçado, né? Era só não avançar aqui o peão. Você passa qualquer vez aqui o lance e traz o rei, né? Se ele joga o rei pra cá, agora sim você pode vir com esse, porque você vai. Tanto faz aqui. Tem esse seguido desse, tem esse seguido de promoção, né? Agora até aqui dá pra perdão, aqui já não dá mais pra afogar, né? Aqui deixa só se quiser muito. Joga aqui um lance de dama e depois joga bispo aqui, sei lá. Ainda assim eu não afoguei, né? Muito bem, galera, bora dar uma olhada no relatório, ver a precisão dos jogadores. Sindarov ganhou do Naka, galera. Esse moleque tá demais no torneio, 94,7% de precisão, é muita coisa.
E vamos ver, eu nem tinha preparado isso, mas agora eu fiquei curioso, vamos ver junto aqui, ó, 2700chess.com, vamos ver a classificação aqui ao vivo do Sindarov, meu, ele já era top 20, né, top 15, acho, cadê o Sindarov? Top 5, galera, ele subiu 6 posições, 20 pontos de rating o cara tá ganhando nesse campeonato, é absurdo, ele passou do top 11 para top 5 mundial, e ó, o Abdusattorov, que é o conterrâneo dele aqui, que se cuide, logo mais ele vai passar, vai chegar nos 2.800, aonde é o limite para Javokir Sindarov? Se ele ganhar um torneio de candidatos, ele vai jogar contra Gukesh no final do ano para disputar o título de campeão do mundo. É, galera. Agora fica a questão, né? Claro que ainda... Vamos olhar aqui o ranking, só pra gente não fazer especulações exageradas aqui, né? Mas é o seguinte, o Caruana tá na pegada, galera. 4,5 pontos pro Sindarov, o Caruana tem 3,5 pontos. Agora, Guiri pode ganhar o torneio? Cara, ninguém mais. Acho que Guiri, Pragnananda, Wei, Matias Bubão, Nakamura e Zipenko, já não sei mais. É muito improvável, ainda dá, mas é muito improvável que algum deles vai ganhar. O título tá entre Sindarov e Caruana, né? Agora, pode acontecer do Caruana engatar vitória pra cima de todo mundo agora e o Sindarov sofrer uma derrota ou duas. Ou empatar uma, perder uma e o Caruana gabaritar daqui pra frente. Pode acontecer, não é impossível, né? Então, lembrando que a gente teve a 5ª rodada e o torneio tem 14 rodadas, né, pessoal? Então, tem bastante ainda torneio pela frente. Vamos ver o que vai acontecer. É um torneio longo, né? Vamos ver o que vai acontecer. Vai até o dia 15 de abril aqui esse torneio. Vamos ver o que vai acontecer. A gente segue acompanhando o torneio de candidatos 2026. Espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!